Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje eu tô aqui para falar sobre panela. Afinal de contas, Cissa, qual é a melhor panela para fazer vela artesanal? Muita gente faz essa pergunta, muita gente questiona sobre tipos de panela e fabricação de vela artesanal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cissa Lima, criadora do curso Velas Criativas. Estou aqui junto com o meu assistente. Diga olá, assistente. Olá, boa noite, boa noite. Para quem estiver chegando aí, for uma iluminada ou um iluminado, que é como eu chamo carinhosamente minhas alunas e alunos do Velas Criativas, põe aí uma hashtag sou iluminada, sou iluminado, para o assistente ficar sabendo que vocês estão por aí me contar, porque afinal de contas é ele que fica aí vendo os comentários, todas as manifestações de vocês, as perguntas que vocês vão mandando e vai me passando, porque eu tenho dificuldade de passar o conhecimento, ler ao mesmo tempo, enfim, interagir de uma maneira mais adequada. Tá uma baita chuva aqui agora, se de repente faltar luz, eu acredito que a gente deva continuar fazendo a live do mesmo jeito. A única coisa é que eu vou ter que parar assim um pouquinho para poder acender umas velas para a gente continuar na live aqui. Então, vamos ver. Aqui nessa casa não falta luz nunca, né? Não. Falta energia elétrica. Exatamente, mas se acontecer, porque está chovendo bastante, então está trovejando, pode ser que aconteça. Então, mas a gente está aqui, cheio de velhinha em volta, a gente dá um jeito rapidinho. O problema vai ser saber quais acender, mas... Dela não falta, né? Não, não falta. Aqui a Cidadia já deu boa noite. Cissa, boa noite, assistente. A Odete também. A Ivoneide disse, ainda não sou iluminada, mas em breve serei uma. Vai ser muito bem-vinda. A Amélia Santos mandou a hashtag sou iluminada. A Cida também, sou iluminada e muito feliz. Iluminadas felizes é o que importa. Felicidade na confecção da vela artesanal, que é isso que elas trazem pra gente, as velas, né? A Cida disse que lá no Paraná tá chovendo também. Também? É. E acho que em várias partes do país deve estar com chuva hoje. A Iraci tá dando boa noite também. Uma boa noite a todos. Eu acho que eu vou começar, porque acho que uma das perguntas que chegou, né, no quadrinho de perguntas lá dos stories que eu abro, foi sobre panela. Muita gente pergunta sobre panela e é um assunto que vira e mexe, a gente está conversando a respeito, mas eu não canso de falar e eu acho que toda vez que a gente fala, a gente acrescenta algo a mais de conhecimento de repente, às vezes uma dúvida que nem passava pela sua cabeça, às vezes você toma conhecimento e já resolve ela antes mesmo dela aparecer. A pergunta foi de um perfil chamado Aromas, acho que Aromas Velas, alguma coisa assim, que perguntou, devo usar panela de alumínio ou de ágata? Ágata não é muito melhor? Então vamos lá. A maioria dos vídeos que vocês veem aí pela internet, as pessoas usam panelinha de ágata, panelinha esmaltada, que é essa branquinha normalmente. Às vezes é uma panelinha, às vezes pode ser que seja uma leiteira. E ela é realmente melhor para poder fazer vela? Por que todo mundo usa e você usa essa panela velha, Cissa, de alumínio, né? Mais feia, né? Ela é mais feia? Pois é, tá aí a grande questão. A panela de alumínio, ela é desvalorizada porque é uma panela mais de baixo custo, é uma panela que ninguém mais quer dentro da cozinha porque dá mais trabalho, é uma panela que tá cada vez sendo mais encostada. Mas a panela de alumínio é a minha paixão para fazer vela, gente. Por que a panela de alumínio é tão boa para fazer vela? Porque ela conduz o calor mais rápido, então a sua parafina derrete mais rápido. Ao mesmo tempo que ela conduz o calor mais rápido, quando você retira ela do calor, o calor abaixa mais rápido também. Então você às vezes não precisa ficar esperando lá um tempão, porque quando você colore é uma temperatura, quando você aromatiza é outra temperatura, então ela agiliza muito o seu trabalho, é lógico.
Você precisa conhecer o material que você está usando, né? A parafina, a cera que você está usando, a temperatura de trabalho para o que você está fazendo, de preferência ter um termômetro, né? Mas a panela de alumínio é perfeita. Eu comecei com panela de alumínio, uso panela de alumínio até hoje. Nunca usou panela de ágata, Cissa? Lógico que sim. A panela de ágata, qual a diferença entre a panela de ágata e a panela de alumínio? Então vamos lá. A panela de ágata esmaltada, ela é um pouco mais grossa. Então, naturalmente, você demora um pouco mais para derreter as suas ceras e depois de derretida, de retirada do fogo, elas vão demorar um pouco mais para esfriar. Então, o processo inteiro de derretimento e resfriamento da cera é mais lento por essa razão. Se de repente for algo que auxilie você, tudo bem. Uma outra questão é os apetrechos que normalmente a gente utiliza para manipular a cera são talheres. Então a colher, é garfo. Você mexendo na panela de alumínio aqui, não tem problema, não vai danificar a sua panela. Na panela de ágata esmaltada, você pode machucar a sua panela. Aí você vai ter que ter um cuidado de ficar usando sempre utensílios de madeira ou de silicone para não ficar estragando. E nem toda técnica a gente consegue utilizar madeira ou espátula. A gente precisa mesmo é do garfo e da colher. Então, por isso, eu entendo que a panela de alumínio ela ganha em vários sentidos da panela esmaltada. Se a panela esmaltada for a sua única opção, a panela mais velhinha que você tem e aquela que você vai catar primeiro para começar a conseguir fazer suas velas, cata ela e seja feliz, abraça a panelinha esmaltada lá e faz as suas velinhas artesanais. E aí no futuro, se você quiser arrumar uma panela de alumínio, você arruma. Se você se adaptou com a panela esmaltada, tudo bem. A única panela que eu não recomendo muito utilizar para fazer vela é a de teflon, porque o teflon, mesmo com o uso na comida, com o tempo o teflon vai se desgarrando e acontece a mesma coisa aqui. Tem a dificuldade dos talheres para utilizar, que aí vai arranhar mais rápido ainda o seu teflon, né? Você vai ter que ter o cuidado também da espátula de silicone ou colher de madeira para fazer as suas velas. E se o teflon já tiver arranhado e você for derreter a cera ali, ele pode desgrudar e se misturar com a sua parafina, então não vai ser bacana, não vai ser legal. Então, a de teflon é a que eu menos recomendo mesmo. E a esmaltada é mais cara, né? A esmaltada é mais cara. Aí me perguntam, você tem bule, você tem essa leiteira e tal, é legal usar? É legal, mas o mais prático mesmo é a panela. Por quê? O bule eu uso apenas para usar com cera pura. Eu não costumo colorir, porque tudo bem, tem o bico aqui, não costuma ficar com acúmulo de cera nem nada, mas pode ser que de repente fique algum resquício com alguma coisa colorida, e aí você derreta para fazer outra coisa e aí vai sair aquela cor que ficou grudadinha ali junto. Porque por mais que a gente aqueça e limpa, pode ser que fique alguma coisa. É muito mais difícil você limpar toda essa parte aqui. Então, o bule, se você quiser ter, tenha como um apetrecho de apoio na hora da confecção. Você está fazendo uma quantidade de cera ali, mas você acha que você vai precisar de um pouco mais, ou vai precisar modificar a tonalidade da cor da vela que você está trabalhando, coloca cera pura derretida aqui para você trabalhar em conjunto, ele é legal. Não é difícil de limpar, né? A Cida disse, vejo que você usa muito bule, não é difícil de limpar, o bule é melhor? Não é difícil de limpar. A grande questão é, eu sempre uso com cera pura, sempre pura. Da mesma maneira que você aquece para limpar, às vezes, a panela, você aquece o bule. Então, tudo derrete. E o que derrete, mesmo que tiver aqui na parte do biquinho do bule, ela escorrega e vai parar no fundo. E aqui no fundo você alcança, mexe com papel e tudo mais. Mas por uma questão de precaução, eu não coloco cor nem aroma no bule. O bule é sempre pura, sempre cera pura. Até porque se fica um pouco de cera que esfriou e não tem problema. Ali no bico, a hora se que eu for coloco pura, você só usa pura, exatamente, só vai se misturar. não tem problema nenhum.
A leiteira, ela tem a mesma questão do bule, só que é um pouco mais fácil, a gente consegue, né, passar um papel aqui e tal. Mas tudo que tem um pouco mais de... Nossa, hoje tá fugindo as palavras. Assim, né? Reentrâncias, ela pode grudar, a parafina pode grudar e dar um pouquinho mais de trabalho na hora de limpar. A panela é perfeita, porque ela não tem nada. Você passa o papel aqui e tá bonitinha, tá ali inteirinha. Então é tudo uma questão de gosto mesmo. Se for usar leiteira, prefiro usa sem bico, né? Tem aquelas que não tem bico, sem bico é melhor. Ah, mas o biquinho facilita para colocar nas forminhas menores? Facilita, mas você pode muito bem pegar e colocar a quantidade de parafina que você vai utilizar dentro de um copinho e vai com um copinho que fica até mais leve e mais fácil de você manipular até mesmo do que uma leiteira ou um bule. Então, se a velinha é pequena, quanto menor quantidade você estiver manipulando ali, você tem mais controle da situação. Existe uma única situação em que você precisa necessariamente usar a panela de ágata e esmaltada, que é para fazer vela em gel. Exatamente, vela em gel. Por que, Cícia, a vela em gel tem que ser feita na panela de ágata, na panela esmaltada? Porque o gel é uma parafina, a parafina em gel ela é extremamente delicada e ela reage ao alumínio. Então ela precisa ser feita aqui. Se você faz na de alumínio, não nem sempre, mas a maioria das vezes ele turva. E a grande beleza da parafina em gel é a transparência. Então, para ele não correr o risco de turvar em hipótese alguma, você utiliza a parafina em gel sempre em panela de ágata ou esmaltada para derreter. É a única exceção, vamos dizer assim, né? Dúvidas, perguntas? Falei um monte, né? A Lena Moraes falou, adorei o bule. A Cida agradeceu, obrigada Cissa. A Maria Tibéria deu boa noite, que é da Iluminada também. A Bela Velas Artesanais deu boa noite também. Boa noite. Né? Acho que é isso. E tinha mais perguntas que o pessoal tinha deixado nas caixinhas. E se vocês forem tendo mais dúvidas aí, se lembrando de alguma coisa, só... em relação à limpeza, é a mesma coisa. Tanto para panela esmaltada como para panela de alumínio, a limpeza é sempre feita só com papel toalha, você não precisa de mais nada. Tinha uma pergunta que a Nádia Lima tinha mandado, que é como faço para fazer velas transparentes, que é justamente a que você estava... Exatamente, vela transparente, mostrando. O ideal é que você... acender uma velinha, né? Você quer que eu acenda a velinha? Ele gosta que eu acenda as velinhas. Não tá, eu acendo a velinha, não tem problema. Vamos acender a velinha. Aí... As velas feitas em gel precisam ser feitas em panelas de ágata ou esmaltada. E eu ensino todas as questões sobre parafina em gel, que tem mais de um tipo, dentro do curso Velas Criativas. Mas o gel, eu sempre aconselho que comece a usar, tanto que no curso ele é um módulo bem mais pra frente, depois que você aprende a fazer vela de verdade, com cera, de parafina mesmo, assim, não a parafina em gel. A parafina em gel é algo diferente. Tem seus macetes, né? Tem seus segredos? Não. Suas dificuldades? Também não. O que eu poderia dizer? Tem suas peculiaridades, né? Mas basicamente, como é que faz vela transparente? Tem que usar parafina em gel. Tem que usar parafina em gel. Tem um monte de coisa para ensinar e é por isso que tem um módulo inteiro, né? Exatamente. Velas criativas sobre ela. Mais perguntas. A Maria José Novaes tinha perguntado qual é a parafina mais barata e boa? Parafina mais barata e boa, vamos dizer que é a que você encontrar com o melhor preço. Então, mas porque qualquer parafina, em teoria, ela é boa. Se ela foi designada para a confecção de vela artesanal, ela vai ser boa. A gente encontra basicamente para vela artesanal 2 tipos de parafina no mercado. Uma que é de parafina pura, que é a parafina 140, 145, também conhecida como parafina macro, que pode vir em lentilha
ou em barra, e a parafina plus, que é um blend, que é uma mistura de 2 tipos de parafina e de uma gordura vegetal. Uma estearina, É né? estearina. Não fala gordura vegetal, Então, vai exatamente, eu parei assim, eu acho que acho que eu compliquei a situação das coisas, mas a parafina plus, ela é parafina macro, que é 140, 145, a parafina micro, que é 170, 190, se eu não me engano, e a estearina vegetal. Inclusive, Então, a Lena Moraes perguntou, pode usar parafina pura ou só com cera e estearina? Sempre grave. então, ele está falando exatamente da parafina plus, né? Cera, porque a parafina micro também é conhecida como cera micro. Geralmente as pessoas chamam ela de cera micro. A parafina nada mais é, gente, do que a cera do petróleo. Então, a gente chama de parafina porque é o nome que foi dado a essa cera retirada do petróleo. Mas ela é uma cera, então a gente poderia falar cera 140, 145, cera 170, 190, ou cera macro, ou cera micro. Então, mas a gente normalmente arredonda tudo e coloca num pacote só e chama de parafina. Não, você não precisa usar sempre a parafina macro misturada com a cera micro, ou ela falou estearina mesmo, não foi? Sim, aqui na pergunta ela fala estearina. Não, você pode usar a parafina macro pura, né? E não precisa necessariamente você misturar, você não precisa usar um blend como a Plus, que tem a cera micro, a estearina, você não precisa usar um blend como a Mix Eco, a Ecomix, que tem a parafina macro e tem a cera de soja. Não precisa, você pode usar a parafina macro apenas para a confecção das suas velas. Elas ficam ótimas. Essa daqui é só de macro, essa aqui também. Mais de perto. Essa também é de macro. Uma por vez. Assistente. São parafinas, são Essa aqui é o azul celeste, né? Você deu um nome que eu não decoro. É parafina macro, só parafina macro, não tem mistura nenhuma nela, não. Não tem pintura, nada, né? Não. Essa já tem. Essa daqui você fez desenhos. Essa né? eu brinquei. Criativas. Desenhei na Beijo vela. da Cissa. Nossa, não sai, né? Não sai. Não Olha sai. só. Então, é possível sim você fazer velas com a parafina macro, luminárias com a parafina macro. É totalmente viável. Antigamente, lá quando eu comecei a fazer vela, a parafina plus ela foi uma novidade, porque antes só se fazia vela com a parafina macro. E aí desenvolveram o blend da parafina plus para auxiliar em alguns quesitos na confecção das velas. E aí é que a gente começou a ter essas duas opções, né, mais frequentes no mercado, porque a micro também é possível você fazer vela, mas ela é um pouco mais complicada de ser trabalhada do que a parafina macro. Então você pode usar a parafina macro sem problema nenhum. E entra na questão que tinham perguntado do custo. Que eu acho que no meio do caminho eu fui falando. Foi a Maria José que ela tinha falado, com a parafina mais barata e boa. E eu A acho que tem parafina a ver. macro normalmente é a que tem o menor custo no mercado e é uma excelente parafina. A gente consegue usar e fazer muita coisa com a parafina macro. Né? Às vezes também depende da loja, do fornecedor. Às vezes o fornecedor que tem mais perto de você com frete menor tem disponível a Plus e ela acaba saindo mais barato. Então, por isso que eu digo que quando você encontra que mais em conta é a melhor, mas pode ser a macro. Normalmente a macro é a que custa menos. a Maria Tibéria falou verdade, o curso é ideal para a gente seguir em frente. Que bom, obrigada. Ela disse que depois que comecei a fazer o curso, melhorei muito mesmo. Ainda estou lenta, pois ainda estou no começo. E tem muita coisa ainda para ver, né? Não tem que ter pressa, vai no seu ritmo, né? Que o importante é curtir o processo, curtir o caminho. A Lena Moraes, que tinha mandado a pergunta na caixinha, ela está aqui, agradeceu, obrigado. Ai, que bom que eu tirei sua dúvida, então. Né? Ela falou, cera de abelha que pensei. Misturar a parafina macro com cera de abelha e estearina. Você pode misturar. Cera de abelha é mais cara ainda, né? Cera de abelha é mais cara. de Porque a cera micro ela já tem um preço mais alto, mas a de abelha é mais alta ainda. Então, mas é possível.
Possível fazer blend, sim. E aí a Mimos da Maroca, tem umas que já está escrita que não precisa fazer mistura, que é a de soja. Aí deve ser a parafina de soja. Deve ser, que a gente chama popularmente de parafina de soja, que é a Mix Eco ou Ecomix, porque a cera de soja pura, se você não viu a live que eu falei sobre a diferença entre cera de soja pura e parafina de soja pura, dá uma pesquisada aí nos meus vídeos que tem no Instagram, porque eu falei bastante sobre isso, e a cera de soja pura não dá para você usar sozinha, não. Não dá. A que vende aqui no Brasil não dá. A Maria Tibéria, pega a velhinha azul ali, ela falou, essa que eu queria aprender, a azul. Essa daqui vai entrar a aula no curso, acho que na semana que vem, assim. Eu não sei, eu gravei a aula, agora a edição é que sabe quando é que ela vai pro ar, aí não, mas eu não sei se já foi ou se vai, esse mês. Esse mês, eu nem sei em que mês a gente tá em Hoje março. é fevereiro, já. Não, é março? É março, já, eu acho. Me confundi. Então, bom, se não entrou em fevereiro, vai entrar em março. Logo, logo. Aí as iluminadas vão aprender os segredos. A Cida disse, até agora só usei a Plus. Eu gosto a Cida muito. Brown é outra Cida. Quantas Cida? Boa noite. Boa noite. Né? A Canelago também disse, eu também gostaria de aprender a fazer a vela azul. Vai estar no Velas Criativas, né? A Mimos da Maroca no Shopping é muito barato, já comprei. A gente ainda, acho que a gente ainda não comprou parafina lá, né? Mas eu acho que no Shopee tem a vantagem que eu acho que acima de determinado valor você não paga frete. Né? Deixa eu ver. A Canelago diz, vocês estão viciada no curso. A Ivanir Terezinha deu um oi, Cissa. Olá. Né? E disse, ainda não consegui fazer velas, minha saúde segue complicada, mas estou reunindo os materiais. Se Deus quiser vai ficar boa logo. Né? E ela mandou um grande abraço. A Canela disse, oba, que bom que vai entrar no ar a aula da vela azul. Né? E a Maria Aparecida perguntou, boa noite, que material eu preciso ter de material para começar a fazer velas? Então, para começar a fazer vela é muito simples. Uma panelinha velha de alumínio. Pode usar o fogão da sua casa, basta que você forre ele com papel alumínio. Derreta a cera sempre em banho-maria e utilize um garfo e uma colher só para isso. Deixa de ladinho assim, ó. Acho que é isso. E parafina e pavio, né? Parafina e pavio. Porque molde a gente usa reciclável. Aliás, eu acho que tem uma novidade, né? Já teve gente pedindo, gente perguntando, né? E tem, inclusive, olha só, a Nice perguntou na caixinha, quando dará o curso novamente de velas online? Então, vamos lá. Eu tenho o curso Velas Criativas, que ele está com as inscrições abertas. Se você quiser se inscrever, se tornar uma iluminada e um iluminado agora, hoje, basta você ir lá no meu perfil, clicar no link que está ali e fazer a sua inscrição. Se ficar com alguma dúvida, manda uma mensagem pelo direct, pelo WhatsApp, enfim, que a gente também ajuda. Agora, eu tenho um outro curso que de tempos em tempos eu faço, que é um mini curso gratuito que se chama Oficina da Vela Artesanal. Eu acredito que algumas de vocês que estão por aí já tenham feito a oficina ou tenham participado. E eu faço a oficina exatamente para pessoas que nunca fizeram velas, que já fazem e querem sempre descobrir alguma coisa a mais e que querem aprender e entender coisas às vezes que nem sempre visualizou que seria possível fazer dentro do mundo das velas. Então, eu desenvolvi a oficina de uma maneira bem lúdica mesmo. Você vai usar coisas que com certeza já tem em casa, materiais de baixíssimo custo, de fácil acesso, para que pessoas que estejam em qualquer canto do país consigam fazer, que não fiquem naquela expectativa de eu tenho que comprar o material, eu tenho que esperar o material chegar para poder fazer minha primeira vela. Não é isso. A minha vontade, quando eu criei a oficina da vela artesanal, foi para que as pessoas realmente tivessem esse primeiro contato o quanto antes, né, e experimentassem, desfrutassem mesmo do
dos prazeres que é fazer a sua própria vela artesanal, acender a sua própria vela artesanal. Então, E é por isso que agora, né? Eu acho que em março, mês da mulher, né? esse mês, né? Esse mês, chama março. Esse mês eu vou abrir novas inscrições para fazer mais uma oficina da vela artesanal. Então, mas assim, você vai precisar de coisinhas simples desse jeito. Eu utilizo, já até adianto, eu faço todas as velinhas que eu ensino utilizando vela palito, Em vez de ter que comprar parafina ou ter que comprar pavio. né? Você É compra vela essas palito, velas- porque vela palito todo, tá ali, tem um monte de vela palito. Essas velas que a gente acende quando falta luz, né? É. Não falte agora. Então eu uso vela palito, a gente utiliza moldes de reciclável de baixo custo, então eu explico tudo direitinho para que você realmente possa fazer pelo menos uma das velas que eu ensine e tenha o gosto de produzir a sua própria vela e produzir luz com as suas próprias mãos. Então, A Cida Dias disse, eu fiz e foi por isso que eu comprei o curso. então esse mês, que ótimo, Cida. Ah. E esse mês, então, eu vou ter uma outra oficina da vela artesanal. Quem quiser participar vai ser muito bem-vinda, né? Muito Fica bem-vindo. acompanhando o Instagram. Continua na live também. Eu vou, assim que tiverem abertas as Acho inscrições. que na ó, live da semana que vem, que terça que vem, às 7h, tem mais uma Tem live. mais live. Aí a gente já deve ter a data certinho, né? Já As deve inscrições. ter a data. Mas independente disso, no perfil ali do Instagram, ali eu vou falando, enfim, vou me comunicando com vocês nos stories também. Então, porque eu sei que o interesse é grande. A Mimos da Maroca disse, eu já vi, amei, já fiz velas ovo de luz e as flutuantes. Muito bem. Né? O que você estava procurando aí? Tinha uma pergunta aqui Ah, da Glícia. Eu acho que nos stories você publicou, não me lembro se ontem ou hoje, um vídeo mostrando justamente as velas flutuantes, um arranjo com as flutuantes. Ela perguntou, esse líquido onde se coloca as velas flutuantes, é água? sim, é água, apenas água e nada mais. Elas flutuam na água, a vela flutua na água. A Lena aqui falou, as formas que eu e meu irmão usávamos na infância eram ovos de galinha vazios Ó, e bolas de árvore de Natal, quebrávamos para desenformar. não sei se a mãe de vocês ficava muito feliz de quebrarem as bolas de Natal, mas Amigos da Marocos, me apaixonei pelas velas ovo de luz. A Paty Marcos perguntou onde se adquire flores secas. flores secas, algumas lojas de artesanato têm flor seca. A gente encontra muito fácil desse tipo de florzinha aqui, né? Que é o que chamam de sempre viva. Essa daqui tem bastante. Tem floriculturas, eu Em acho vários que tem. locais, Agora, flores maiores, como uma hortênsia, como umas margaridinhas ou outros tipos de flor, geralmente em lojas que trabalham mais com arranjos de flores. Então, eu não sei onde você mora, mercado municipal às vezes tem parte de flores vivas e parte de flores secas. Mas assim, tem que pesquisar mesmo. Garimpar, né? Tem que bater garimpar. pé, porque às vezes você vai achar um fornecedor que não tem nem Instagram, que não está no Google, né? A grande maioria não está no Instagram, não está no Google, são fornecedores bem localizados mesmo. Então é difícil, não é tão simples achar flor seca assim pela internet. Infelizmente é algo que é mais pontual. Tem uma ou outra loja de artesanato que entrega pelo Brasil toda, mas normalmente são as florzinhas dessas pequenininhas, assim, das sempre vivas. Vamos ver se tinha mais dúvidas. A Suzy tinha perguntado, tem essências e óleos específicos para velas? Qual é a marca que você usa? Sim, a gente só pode aromatizar as nossas velas com essências à base de óleo, especialmente produzidas para velas, ou óleos essenciais. A gente não pode misturar nada além desses dois materiais, vamos dizer assim, que é a essência sintética, a base de óleo, e o óleo essencial. Qual marca eu uso? Eu uso diversas marcas, porque eu experimento e aí, de acordo com a experiência que eu tenho,
Eu até indico, dentro do curso Velas Criativas, eu tenho uma lista de fornecedores e faço a indicação de um ou de outro. Tenho alguns preferidos, mas eu não costumo falar, dar o nome deles, não, porque eu não gosto de induzir as pessoas. Aroma é uma coisa muito peculiar, é uma coisa muito pessoal. Então, às vezes, o que eu gosto, pode ser que você não goste. Então, Assim, essência de qualidade, acho que todas as exatamente. grandes lojas, as que a gente indica, por exemplo, no curso Velas Criativas, todas vendem essência de boa qualidade. Exatamente. Você precisa encontrar um fornecedor de boa qualidade para poder E saber a técnica, né? e saber, Para não gastar principalmente saber a técnica de aromatizar para não perder. É isso. A Vanessa Belo tinha perguntado: minhas velhinhas ficam presas no molde e quando eu puxo eu arranco o pavio. Será a vaselina? Será que é a vaselina ou será que é a falta da vaselina? O molde tem que estar muito bem untado para poder desenformar. Moldes, essa aqui eu tô montando, mas moldes quadradinhos assim, eles normalmente desenformam fácil, desde que estejam bem untados. Moldes que tenham mais detalhes, que seja mais desenhado, eu não tenho nada aqui agora. Que tenham mais recortes, tipo um sol, tipo uma estrela. Tem a luminária da estrela, né? Porque assim, Esse é difícil, né? tem mais biquinhos aqui e tal. Eu bati ela na parede, tadinho. Às vezes é um pouquinho mais difícil de você retirar, mas nada é impossível. Agora, a forma de untar é importante, o desmoldante que você usa é importante. As pessoas às vezes torcem o nariz falando, você usa vaselina sólida, mesmo num molde de alumínio, num molde de zinco. Eu já ouvi dizer que pode ser óleo mineral, que pode ser vaselina líquida para esses moldes. Pode sim, mas eu desmoldo muito mais fácil as minhas velas com vaselina sólida. Então, pode ser que seja isso. E se ele for um pouco mais detalhado, talvez você tenha que colocar um pouco de fonte de calor ali, um secador de cabelo, um maçarico, para ajudar a desenformar. E tomar cuidado para não, quando puxa pelo pavio, se arranca. Eu vi que dá um trabalho, né? Numa aula do Velas Criativas, eu vi isso acontecer. Eu arranquei o pavio, é muito raro, é que aquela ali era toda recortada, né? E aí eu acabei tirando, mas também tem conserto, você tem como colocar o pavio de volta caso isso aconteça. Mas você precisa tirar a vela do molde, né? Lógico. Legal, eu acho que as dúvidas eram essas que o pessoal tinha mandado, né? Era isso. Bom, Eu acho que tem muita gente pulando carnaval, fazendo vela, descansando. ninguém tem mais nenhuma dúvida, todo mundo já sabe tudo de panela, já sabe derreter a sua cera ali, fazer velas bonitas, lindas, colocando muito bem desmoldante nos seus moldes para que a vela não fique presa. A Ana Cláudia falou: boa noite, tudo bem? Já fiz o curso com você, aprendi muito, mas tem um ano que não faço. Tem que voltar a fazer vela, é tão gostoso. Se você precisa de um empurrãozinho, aproveita, né? Esse mês tem a oficina da vela artesanal, mas às vezes as pessoas dão uma paralisada e quando faz a oficina deslancha de novo. É verdade. Se encanta novamente, né? Sente que, por que eu parei e volta. Até tá falando, estou precisando fazer uma revisão das aulas. Desculpa, gente. Eu acho que eu tô ficando sem voz. Então, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo, desculpa. A Shirley perguntou se daqui a glicerina também serve para untar? Olha, eu já ouvi falar que tem gente que usa detergente para passar nos seus moldes, para desmoldar a vela. Eu, sinceramente, eu não recomendo. Por quê? Porque a glicerina, o detergente, é um produto que tem água na sua composição. Então, você passando no seu molde ali, pode ser até que ele funcione, mas você vai estar colocando a sua parafina em contato com água, que é uma coisa que a gente não recomenda de forma alguma. Então, melhor não usar, não use isso. A Maria Tibéria falou: excelente fazer vela, estou apaixonada demais. Que bom.
Então, somos todos apaixonados por velas artesanais, isso é ótimo. Manda um monte de coraçãozinho aí quem ama vela artesanal. Eu agradeço muito a companhia de vocês aqui hoje. Tá gravado para quem chegou agora e quiser ver depois desde o começo, né? Ah, e lembrando, né, esses dias passados aí foi aniversário do assistente. Como em toda casa de ferreiro, o espeto é de pau. Eu fiquei de fazer um presente para ele, sabe? Mas eu não fiz ainda. Eu ia fazer surpresa, mas eu não consegui fazer. Então, ele achou bom. Vocês acreditam que ele achou bom? Porque assim assim eu vou poder acompanhar todo o processo, filmar para poder mostrar. Eu Como é divido que meu foi? presente desde a produção, divido com as iluminadas. Você faz um presente para mim e as alunas das velas criativas também ganham presente, não é Como uma é? coisa boa? É Elas ótimo. ganham uma aula. Então, durante esse período aí, em algum momento eu vou começar a mostrar como é que foi feito o presente do assistente de O aniversário. Edgar tá dando, opa, muitas felicidades para o assistente. Obrigado, Edgar. Né? Obrigado, aliás, obrigado para muita gente. Eu acho que muita gente mandou mensagem, você ia me falando, né, no Instagram e tal. Obrigado, muito obrigado, viu, gente? O assistente ficou feliz. Mais velho e mais feliz. Eu não fico mais velha. Eu tenho certeza que elas também não. A mais experiente. A gente fica muito mais experiente, a gente vai ficando mais iluminada conforme vai fazendo mais vela artesanal, entendeu? Negócio de velhice não tá com a gente, não. Então até terça que vem, gente. Assistente dá tchau. É isso, terça que vem às 7h07 da noite, tô esperando por vocês, pra gente continuar conversando sobre velas artesanais. Se tiverem dúvidas, aproveitem, mandem, fiquem atentas nas caixinhas que são colocadas nos stories para participar. E aí a gente vai conversando mais na semana que vem. E durante a semana eu vou postando coisas no Instagram e falando nos stories também. Muito obrigada pela presença de vocês, uma ótima semana, uma excelente noite, beijos iluminados. Até!